Ponto 3. A crença em outros mundos contraria alguma doutrina fundamental da Bíblia? Que fala que Ellen White ela teve a visão de outros mundos, ela viu Enoque em uma das suas visões. Ver Enoque contraria, uma vez que Enoque foi para o céu, como diz a Bíblia? Contraria alguma doutrina fundamental da Trindade, da salvação pela graça, de Deus como Criador, entre outras coisas, contraria ou não? É algo fundamental que atinge e que o que isso torna ela uma herege? Ela coloca a Bíblia num patamar abaixo, afirmando isso? Como se ela não contradiz nenhuma doutrina fundamental? Então, falei, nesse caso, a arqueologia bíblica também deve ser descartada, por mostrar pontos adicionais que não estão na Bíblia, mas que elucidam o texto. Olha só. Por exemplo, a arqueologia bíblica, eu estava pesquisando sobre selo, por causa da lição da escola sabatina, e a arqueologia bíblica, ela descobriu selos da época da Bíblia. Poxa vida, mas a Bíblia não diz que o selo era de barro, que o selo era disso, que o selo era daquilo. Isso é uma heresia. Você percebe como é infundado essa alegação? Fora outras descobertas, descobriu os manuscritos do Mar Morto que informam que a Bíblia não foi adulterada. Nossa, isso é uma heresia, mas onde é que está na Bíblia que iriam existir os manuscritos do Mar Morto que provariam que a Bíblia não foi adulterada? Não está escrito na Bíblia. Essa arqueologia bíblica é uma herege. Se você, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Se não se aplica em uma situação, por que tem que se aplicar na outra? Ou vocês estão cometendo aí dois pesos e duas medidas? Quer dizer, vale para um, mas não vale para o outro. Como é que é isso? E até a ciência cogita a vida em outros mundos. Eu postei no meu Facebook hoje que cientistas pesquisam isso. Né? A própria ciência pesquisa isso. Será que é tanta idiotice assim? É claro que Ellen White ela nunca disse que parece os ETs aí. Quem fala dos ETs é pessoas mal informadas, como Marcos Granconato aí e companhia, que fala que Ellen White acredita em ET. Mas Ellen White, ela não falava desses ET feio do filme aí, que o ET tem aquela antena e tal. Ela fala de mundos não caídos, pessoas que não caíram. E isso é tão impossível assim? Só, vocês acham que o mundo de Deus só gira em torno da Terra, só gira em torno do nosso umbigo? Isso é o cúmulo do ego humano, né? Então até o texto de Jó lá que fala que Satanás ele foi se apresentar com os filhos de Deus, ali na presença de Deus para falar de Jó, tem interpretações correntes que falam que aqueles filhos de Deus são habitantes de outros mundos. E o texto dá esse espaço, porque os filhos de Deus, alguns falam que são os anjos, mas assim o texto ele dá espaço para você inferir que são pessoas de outros mundos. Entendeu? Você acha que é uma coisa tão impossível assim? Quantas coisas que a gente vai falar sobre isso nos próximos sermões, quantas coisas que a Ellen White falava antes que o pessoal nunca deu importância para ela e depois a ciência confirmou? Pois é, a gente vai apresentar isso nos próximos vídeos, tá? E aqui ela dá uma ironizada, né? Fala, poxa, quer dizer que assim, a Ellen White fala que Satanás foi lá e foi pedir perdão para Jesus, que ele estava arrependido. Ela falou bem isso aqui, eu vou até mostrar aqui, ó. E a insanidade em dizer que Satanás se arrependeu e pediu perdão para Jesus interceder por ele ao Pai, e Jesus chorou com dó do coitado por saber que o Pai jamais o perdoaria. Que loucura é essa? Olha só. Que loucura é essa? É loucura. Então vamos lá na resposta que eu dei no comentário para nossa querida irmã. Eu citei o texto de Ellen White aqui, e uma coisa que eu destaquei é que Ellen White fala, ele não se arrependeu. Mas se você voltar para a postagem da irmã, ela diz que Ellen White diz que Satanás se arrependeu, ou seja, já está distorcendo o que a pessoa diz. E a partir do momento que você distorce o que uma pessoa diz, você não está tendo um caráter correto. Você está sendo desonesto intelectualmente. Se eu digo A e você diz que eu falei B, você está criando um espantalho em cima do que eu falei. Isso só prova o tipo de pessoa que vem aqui criticar a nossa página, as nossas crenças, né? Então,
Começando por aí, né? É claro, o texto ele é bem mais abrangente do que isso. E aí depois eu cito mais algumas coisas aqui. Eu falo, há um grande erro em você dizer que ela alegou que Satanás se arrependeu. Ela mesma disse que não se arrependeu, que foi por isso que Jesus não aceitou de volta. E saber que Jesus chorou, qual seria o problema que Jesus chorou? Tem algum problema em Jesus chorando por saber que Satanás não teria mais chance? Aí eu citei Ezequiel 33:11, que fala que Deus fala que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Você queria que fosse o quê? Que Jesus desse uma risada? Olha, o diabo não tem mais chance, o diabo não tem mais chance. Você queria que fizesse isso? Sendo que Jesus, diante de Jerusalém, que o crucificaria, ele chorou diante daquele povo que crucificaria ele. Por que o Satanás seria diferente? Você acha que Deus nunca amou Satanás? Era criatura dele. Deus criou a Satanás e colocou como um dos principais anjos do céu, antes dele se tornar o que ele se tornou hoje. Loucura, eu respondi, é se ele não chorasse. Ou você acha que ele teve prazer na expulsão de Lúcifer? KKK. Ok? Aí o ponto 4. Ela falou, nossa, mas você está dizendo que... Ela me acusou de idólatra e disse assim, se colocar contra a profetisa é se colocar contra a palavra de Deus, isso é idolatria ou o quê? Então eu vou ler o que eu falei aqui e vou acrescentar mais algumas coisas que eu acho necessário. Sim, uma vez que você tem contato com a palavra de Deus e percebe que Ellen White passa nos testes de profeta verdadeiro e diz coisas bíblicas como a guarda do sábado e a mortalidade da alma, e alguém rejeita, naturalmente se está rejeitando a palavra de Deus, querida. Quando o povo de Israel queria escolher um rei físico, eles não queriam mais Samuel, não queriam mais estar sob o governo de Deus. Eles falaram, eu quero um rei. O que Deus falou para Samuel? Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quer dizer que Deus estava falando para idolatrar Samuel? Não, mas quando um servo de Deus ele fala algo embasado na Bíblia, como a guarda do sábado, como a alma mortal, entre outras coisas, e você fala que é um profeta falso, você não está descrendo do profeta, você está descrendo em que aquele profeta se baseia. Até porque antes da conclusão da guarda do sábado, Ellen White leu a Bíblia, certo? E não foi Ellen White que trouxe a guarda do sábado para a igreja adventista, como muitas pessoas alegam. A guarda do sábado começou a ser estudada por uma batista do sétimo dia chamada Raquel Watkins. E ela apresentou essa verdade para José Bates, que estudou aquela verdade, chegou à conclusão, passou para Tiago White e Ellen White essa doutrina. Ellen White e Tiago White não acreditaram de primeira. Depois, José Bates escreveu um artigo sobre a guarda do sábado, embasando nas escrituras. Ellen White e Tiago White leram esse artigo e foram convictos, foram convencidos de que o sábado tem que ser guardado. Mas você vê quantos espantalhos. Por quê? Você não lê a Bíblia, você não lê os livros de Ellen White para saber o que ela diz. Você vai lá em canais de críticos da igreja e toma conclusões baseadas em desonestidade, como eu mostrei para você aqui. Entendeu? E outra coisa, e outro ponto. Desde quando é idolatria você defender que alguém é profeta verdadeiro porque a pessoa passa nos testes bíblicos? Você já viu algum adventista orando para Ellen White? Você já viu algum adventista terminando a oração em nome de Ellen White, amém? Então por que comparar a crença adventista no dom profético de Ellen White com a crença de Maria como mediadora dos católicos? A gente falou alguma vez que Ellen White é mediadora entre Deus e o povo? Nenhum lugar. Então sua crítica é, no mínimo, ignorante ou desonesta. Eu quero acreditar que seja a primeira opção. Eu quero acreditar que seja por ignorância. E se for por ignorância, você vai reconhecer o seu erro depois deste vídeo que eu estou gravando. Você vai assistir esse vídeo e vai reconhecer o seu erro. Mas se for por desonestidade, você vai fazer uma ginástica mental, mesmo depois de tudo que eu apresentei aqui como prova, e dizer que é assim mesmo e que Ellen White é uma falsa profetisa. Conseguiu entender o raciocínio? Fora que, porque uma das coisas que eu disse no meu sermão, a crítica que os
anti-adventistas fazem a Ellen White são as mesmas críticas que os ateus fazem à Bíblia. Por exemplo, Ellen White, ela teve a visão dos outros mundos, mas tem ateu que vira para o crente e fala, como é que é? O Sol e a Terra parou? Mas é a Terra que gira em torno do Sol? Como é que é? João teve uma visão e viu Jesus, viu o céu. Será que João não estava doidão, não? Será que João não fumou uma? Tem gente que fala isso. Você percebe que são as mesmas críticas? E que se você se utiliza dessas críticas para atacar Ellen White, se você for uma pessoa coerente, você também vai aplicar as mesmas críticas para a Bíblia? É nesse sentido que nós estamos dizendo. Ninguém aqui está idolatrando ninguém. E se você quiser duvidar das visões de Ellen White sobre Enoque e tal, tudo bem. Tá tudo certo. Não acho que você vai para o inferno por causa disso, não. Até porque isso não é doutrina fundamental, se acreditar que Enoque, que ela viu Enoque ou não. Isso aí não é doutrina fundamental da Bíblia. Se você acredita que Satanás tinha o queixo largo ou não, como ela viu na visão dela, isso não te tira o céu. Entendeu? Agora se eu falar, se você vai pro inferno porque você não acredita que Ellen White viu Enoque. Agora sim, a coisa se torna perigosa quando a gente fala, a Bíblia fala, o sábado deve ser guardado. E aí você vira e fala, os adventistas acreditam no sábado por causa de Ellen White, eles são hereges. Aí você não está duvidando de Ellen White, você não está duvidando da igreja adventista, você está duvidando da Bíblia. Porque é na Bíblia que nós se baseamos. Entendeu? E por último, um conselho que vale não só para ela, mas com todos os críticos e também os próprios adventistas. O ponto 5. Você disse que nem assistiu o vídeo todo, mas pense em me refutar aqui. Como é que a pessoa quer refutar um vídeo que eu gravo se a própria afirma no começo que assistiu só o começo e parou de assistir? Tudo bem, não é obrigado a assistir meu vídeo inteiro, mas não pense em me refutar se você nem assistiu o vídeo inteiro. Isso mostra a superficialidade do seu comentário. Da próxima vez que pense em refutar alguém, veja todo o contexto do que a pessoa diz. Assista o meu primeiro sermão, meu segundo, e assista os outros 2 que são publicados aqui ainda. Leia os livros de quem você está criticando. Eu quero saber sobre a Ellen White, eu vou na página dos inscritos, dos críticos dela. E se você estiver cometendo uma injustiça? Tem que ter bom senso. Não siga o efeito manada de repetir como papagaio o que os outros falam. Só uma dica. A paz de Deus a você. Pois bem. Então essas foram as respostas e considerações que eu dei à nossa querida irmã aí, que pensou refutar as alegações que foram feitas. E você pode também no seu comentário aí, você que tem mais recursos, comenta o que você responderia, né? Até deixei isso na última página lá. O que você responderia para uma pessoa assim, você é adventista? O que você responderia? Teria mais algo a acrescentar aí? Falou, tudo que você falou foi interessante, mas eu estudando a Bíblia, eu descobri isso também. Fique à vontade, ok? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e vamos continuar aqui desmascarando as mentiras dos críticos de Ellen White e da IASD do canal Para Que Possamos e Companhia. Ok, até mais.